Em primeiro lugar, eu agradeço o convite da comissão organizadora de participar com vocês dessa mesa, que tem dois doutorandos que são orientados pelo nosso eminente colega, o João Adolfo Hansen, que está aqui conosco. E eu fico muito feliz de conhecer, de participar do trabalho de vocês, de poder socializá-lo aqui com o público. Eu não sei exatamente se já foi resolvida aqui a ordem da apresentação, segundo a comissão, né? Nós temos 20 minutos de apresentação de cada um dos trabalhos e depois mais 20 minutos de discussão. Então, eu vou passar logo a palavra, não sei se alguém quer ser o primeiro, senão eu faço na ordem que tinha sido dada aqui. O Alexandre pode iniciar, então. Então tá bom. Tá. Gostaria de agradecer o convite, a presença da professora Adri, do professor Hansen, tem colaborado muito na produção desse trabalho, na feitura desse trabalho. E o tema que eu quero apresentar para os senhores e para as senhoras chama-se Pedro de Magalhães de Gandalf e o gênero histórico. Antes de tecer algumas considerações sobre o gênero histórico do Gandalf, gostaria de falar um pouquinho sobre a obra, ou seja, as duas obras que foram atribuídas ao Pedro de Magalhães de Gandalf. A obra Diálogo em Louvor da Língua Portuguesa, uma data aproximada de 1573, mais ou menos, e a história da província de Santa Cruz. Esse texto que eu tenho me dedicado a trabalhar no doutorado. No mestrado, eu descobri um manuscrito do Escurial, desse mesmo texto. Então, a minha proposta de doutorado é fazer a análise do manuscrito do Escurial. E a gente tem que levar em conta algumas questões do período para a gente não cometer possíveis anacronismos, como a ideia de autor, a ideia de autoria, né? A ideia de recepção. Enfim, questões que são importantes, ao meu ver, para que a gente consiga fazer uma leitura mais adequada do texto, como digo, sem cometer esses anacronismos. Porque esses textos, principalmente do Gandalf, falando especificamente do Gandalf, ele foi editado no Brasil a partir do século XIX, então com uma perspectiva romântica. Então, essa ideia que nós temos de literatura de viagens, de aventureiros, de exploradores, são ideias que a gente procura deslindar, né? Que a gente procura desfazer. Né? Então, eu vou começar a apresentar e falar um pouco do que era o ofício, o que era um historiador, qual é o ofício do historiador na latinidade, e vou tentar enfichar o Gandalf nesse contexto, nesse paradigma. Né? Então vamos lá. A sociedade quinhentista e seiscentista portuguesa se organizava em torno da letra Reynol. Né? No século XVI e XVII e início do XVIII, o termo belas letras, é vigente entre os homens cultos. A ideia de literatura ainda não se tinha formado com o sentido de discurso ficcional como atualmente compreendemos. Segundo Platão, assim eram vistos os homens letrados do século XVI e XVII. É o homem ao qual não falta engenho nem exercício e que é versado nas boas letras. Né? Essa reflexão eu retirei do professor Hansen da Fênix Renascida, né, na poesia seiscentista. A prática da poesia e da prosa nesse cenário regulava o bom uso que era fundado e modelizado nas autoridades retóricas. A feitura dos textos, bem como sua veiculação e recepção, era exercida nos salões, universidades, academias e mosteiros. O latim, o grego, a história antiga, a filosofia aristotélica, estoica, platônica, escolástica e mais tarde a segunda escolástica foram uma tessitura textual que fornecerão ao letrado exemplos, autoridades, modelos e gêneros para a construção de uma determinada prática discursiva.
Estamos, então, diante de uma prática socialmente decorosa, regrada pelo uso da letra Renan, que visa a edificação do soberano, ou seja, o encômio da figura Renan, né? Então a gente tem que entender que nesse momento a feitura do texto executada pelos cronistas, ela ocorria dentro do gênero. E qual era esse gênero? O gênero histórico, né? Então, todas as preceptivas, todas as autoridades, né, as ekphrases, ou seja, as descrições, as imagens, né, as pinturas de retrato, elas eram executadas dentro de um gênero, que é o gênero histórico. Continuando. O encômio dos cronistas. O elogio feito pelos cronistas a seus mandatários, bem como um encômio ao corpo político Renan, constituiu as redes de clientelismo que o letrado procurava desenvolver para conseguir amparo real, a fim de demonstrar sua arte e seu engenho. Variavelmente, os topoi retóricos, ou seja, os lugares comuns, né, eram elaborados de acordo com as necessidades específicas de cada destinatário em cada gênero. De forma geral, esses textos, através do elogio, versavam sobre as virtudes do monarca. Segundo Plutarco, a crônica pode ser exemplificada da seguinte forma. Crônica deriva-se do grego kronos, tempo, história em que se contam os sucessos conforme a ordem dos tempos. Os cronistas do século XVI estavam atentos aos textos elaborados por autores, entre outros, Aristóteles, Cícero, Quintiliano, Tito Livio e Salustio, que basicamente eram os exemplos a serem emulados por esses autores do século XV e XVI, como João de Barros, Damião de Goya, Rui de Pino, Fernão Lopes, Zurara e Pedro de Magalhães de Gandalf. Eu gostaria de fazer uma parte aqui a respeito da ideia de autor e de autoria que tínhamos nesse momento, né? A ideia contemporânea de autor e de autoria não era a ideia que aqueles homens tinham naquele momento, né? Então, as marcas de subjetividade, de identidade que vamos ter a partir do romantismo não era a mesma maneira deles verem esses textos, né? Acho que a gente está muito mais atrelado a uma rubrica, né, como o professor Hansen trabalhou muito bem nos textos dele, especificamente a Sátira e o Engenho, do que especificamente querermos identificar um sujeito dotado de individualidade que era produtor de um determinado texto, né? Esses textos, eles procuravam muito mais a sua veiculação do seu reconhecimento próprio como autores e tudo mais, né? Isso é muito importante. Então a ideia de autor e de autoria é uma ideia muito distante da que nós temos hoje, né? Então quer dizer que era uma ideia muito mais atrelada a uma etiqueta. Exatamente essa palavra. É muito mais uma etiqueta do que a necessidade de se reconhecer o fulano se criando como um autor daquele texto, né? Continuando, então. Basicamente, 3 princípios norteavam a composição de um cronista: gravidade, honestidade e autoridade. Sobretudo quando a composição ou compilação de vários textos para fundar um novo se debruçasse sobre as figuras régias, ou seja, sobre o soberano, né? Então a gente tem que compreender também que esses cronistas, eles estavam executando esses textos com uma finalidade. Qual era a finalidade? De louvar o soberano. Por conta disso, nós estamos na chave do gênero demonstrativo, né? Que é a parte da retórica que se responsabiliza por tecer o louvor ou o vitupério, né, na produção do texto. E até a palavra produção aqui é uma palavra equivocada, né? Então eu prefiro usar a palavra feitura, na feitura do texto. A ideia de produtividade em relação a esses textos, ela é muito posterior, né? A virtude de uma obra se configura a partir do traço distintivo daquele que a executava e da maneira como este a explorava na invenção.
o bom uso da autoridade que era explorada dentro de um determinado gênero. Dessa forma, em um tropos reelaborado, reinventado, podia o historiador expandir nos relatos o que fora delegado pelas autoridades, através de seu estilo, que era modelizado dentro do gênero. Dessa maneira, podia-se, de forma decorosa e regrada, inventar episódios e narrações já estandartizadas. No caso dos textos do século XVI, temos o estilo histórico. A partir dessa premissa, podemos supor que não há um único estilo no gênero, mas variantes de estilo dentro do gênero histórico. Na antiguidade greco-latina, há 3 gêneros textuais: o elevado, o médio e o baixo. O elevado é o da poesia, o médio é o da história e o baixo da sátira. Mostra-nos Cícero. Há 3 gêneros que denominamos figuras, aos quais todo discurso não vicioso se reduz. Um chamado grave, outro médio e o terceiro tênue. O grave é composto de palavras graves, em confusão leve e ornada. O médio constitui-se de uma categoria de palavras mais humildes, todavia não absolutamente baixa e comum. O atenuado desce ao costume mais usual da conversa. Na Antiguidade Latina, cabia ao historiador diversificar sua história pela variedade de estilos, polindo, dispondo as palavras através de um suave e uniforme encadeamento discursivo. Cícero nos mostra em De Oratória: vedes quanto trabalho de orador é na história? Não sei se aí a influência ou variedade do discurso é mais importante. Não encontro, todavia, em lugar algum, nos preceitos dos rétores, a história ensinada com amplitude, pois os preceitos da história estão postos diante dos nossos olhos. Essa questão é muito importante, tratando-se do gênero, o que Cícero aponta de colocar uma cena diante dos olhos. Quer dizer, esses cronistas vão procurar compor cenas com uma vividez dotada de muita exuberância, para que essa vividez, para o seu destinatário, seja lida, né, com muita propriedade e que a imagem ela fale por si. Por isso que Cícero coloca isso, né? A história postos diante dos nossos olhos. Cícero mostra-nos aqui uma das funções primordiais da retórica, especificamente no gênero histórico, que não é mostrar a verdade, mas sim gerar um efeito sobre a verdade. Cabe ao autor colocar-nos uma cena diante dos olhos. Parece-nos que estamos muito mais diante de uma espécie de exercícios retóricos modelizados por um determinado gênero, que é arquitetado dentro das convenções de composição retórica, do que propriamente diante de relatos de viajantes, aventureiros, etc., categorias oriundas de uma leitura romântica. Quando o historiador romano compunha sua obra, não tinha como preocupação discutir a veracidade de suas fontes, mas exercia sua invenção nas fontes que dispunha. Dessa forma, julgamos que os textos dos cronistas do século XVI inserem-se nesse paradigma e não merecem ser lidos como espelhos de uma época, mas sim como práticas retóricas inseridas em um determinado gênero, no caso dos cronistas, o gênero histórico. Cícero nos diz que cabe à história colocar-nos diante de nossos olhos de forma vívida uma determinada descrição. Dessa forma, entramos no âmbito da descriptio latina, ou descrição. Esse é o efeito icástico ou imagético, que é a euidência ou evidência, né? Que pauta-se em mostrar-nos algo de maneira tão vívida como se as tonalidades das cores, movimentos dos personagens, bem como seus gritos e a chegada das naus, fossem-nos colocadas detalhadamente diante dos olhos como uma pintura. Não faz sentido pensar que a historiografia antiga, subgênero do gênero demonstrativo, de louvor e vitupério, por fornecer lições aos homens de Estado, deveria ser como entendemos atualmente, cientificamente verdadeira, sob a pena de tornar-se um falso testemunho e perder todo o seu valor. Por exemplo, Cícero considerava o retrato de Cícero, feito por Xenofonte, útil,
não porque ele correspondia ao retrato do autor, tal como ele poderia se apresentar, mas sim porque ele se ajustava à ideia do justo governante. Aqui estamos diante do uso da alegoria na descrição e como esta nos coloca diante dos olhos a figura do mandatário com vivacidade. Dessa forma, a história funciona como uma mestra da vida, ou seja, como lição de vida a fim de edificar pessoas, lugares e coisas. No caso de Pedro de Magalhães Gândalo, autor de História da Província de Santa Cruz, notamos em seus aspectos retóricos dois traços bem marcados. Se por um lado edifica com tons vívidos a fauna, a flora, por outro rebaixa, desvaloriza, vitupera o habitante local, ou seja, o índio. Dessa forma, julgamos que o texto do autor pode ser categorizado no âmbito do gênero demonstrativo, na vertente de louvor e vitupério. Sobre os índios afirma Gandalf: não adoram coisa alguma, nem têm para si, que há na outra vida glória pelos bons e pena para os mais. Tudo cuida que se acaba nesta, e que as almas fenecem com os corpos. E assim vivem bestialmente, sem ter conta, nem peso, nem medida. Parece-nos muito claro, né? O tom de vitupério tecido a respeito do habitante local, ou seja, do índio. Por outro lado, em relação às aves, mostra-nos: entre todas as coisas que na presente história se pode fazer menção, a que é mais aprazível e formosa se oferece à vista humana e a grande variedade das finas e alegres cores das muitas aves que nessa província se criam, as quais, por serem tão diversas em tanta quantidade, não tratarei senão somente daquelas de que se pode notar alguma coisa, que na terra mais estimada dos portugueses e índios que habitam estas partes. Então aqui a gente tem também bem marcadamente o gênero, é um incômodo, né? Um traço elogioso na descrição. Segundo Sheila Moura Rui, o livro A História da Província de Santa Cruz sai da oficina tipográfica de Antônio Gonçalves, em Lisboa, com uma tiragem de aproximadamente 38 livros. Esse texto, após sua primeira edição, em 1576, foi descoberto muito tempo depois, em 1836, por Henri Ternot Compin, que o traduziu e publicou no segundo volume da coleção Viagens, Relações e Memórias da História da Descoberta da América, em 1837. Para Sheila Rui, os quase 300 anos de esquecimento da obra de Gandalf talvez possam ser explicados devido à política de segredo que ainda cercava as possessões territoriais americanas da coroa portuguesa. Enquanto no restante da Europa se multiplicavam as edições dos livros de Hans Staden e Jean Bellamy sobre o Brasil, em Portugal, o livro de Gandalf, além de não ter sido reeditado, pode ter sido retirado de circulação por conter informações que a coroa portuguesa não pretendesse divulgar. Há 4 versões dos textos. História da Província de Santa Cruz. A primeira redação, dedicada à Rainha Dona Catarina, a avó de Dom Sebastião, levava o título Tratado da Província de Santa Cruz, que pretende ser um sumário sobre a nova terra. O Tratado da Terra do Brasil é dedicado ao cardeal infante Dom Henrique. Este trabalho passa por um melhor acabamento e renomeia-se História da Província de Santa Cruz, que vulgarmente chamamos de Brasil. Agora com um terceiro em sua dedicatória, apresentado por Luís de Camões, que há pouco tempo antes havia publicado Os Lusíadas. Gandalf, ao lado de Garcia Horta, foi um dos únicos do período a incluir o poema de Camões, nas páginas preliminares de um livro, e também a reconhecer o seu valor ao incluí-lo na lista dos grandes autores de sua época, como, por exemplo, conta-nos em Diálogo em Defesa da Língua Portuguesa. História da Província de Santa Cruz é ofertada a Dom Dionísio Pereira, filho natural do Conde Feira, principal herói da defesa de Málaga contra o duro cerco imposto pelo sultão do Axém. Conhece-se 2 redações diferentes do referido texto. A primeira está registrada em um manuscrito da Biblioteca do Mosteiro do Escorial e traz 2 ilustrações em cores.
O Monstro Marinho e o Mapa do Brasil. O manuscrito chegou à Espanha junto com um lote de impressos e manuscritos provenientes de Portugal em 1573, trazidos pelo florentino Giovanni Bautista Gesio, ministro de Lissaro e espião de Felipe II em Lisboa, com a missão de adquirir secretamente as obras mais significativas para as negociações dos disputados limites entre as terras espanholas e portuguesas do Novo Mundo. A versão contida no manuscrito escorialense passou ainda por algumas modificações, ganhou um capítulo sobre o modo de vida dos colonos e finalmente foi levada à oficina de Antônio Gonçalves em 1576. Segundo Rui, no século XVI havia também tratados, sumários, roteiros ou descrições, geralmente dedicados a regiões ou países pouco conhecidos. Alguns livros publicados com o título de história se referiam a batalhas, a cercos famosos ou a geografia. Também havia, em relação aos textos, as autoridades, autóricas. No caso de Gandalf, julgo seja a história natural de Plínio, além de Cícero, pois a história da província de Santa Cruz, o autor mostra-nos que a história é vida da memória, e essa deve ser perpetuada de uma maneira decorosa, para colocar-nos diante dos olhos a necessidade de habitar este novo local chamado Brasil. É isso. Obrigada, Alexandre. Você foi tão pontual que eu também precisei lembrar do tempo, foi preciso. Tá? Eu vou passar direto agora ao Marcos, e aí depois nós fazemos a discussão dos dois trabalhos. Bem, primeiro eu quero agradecer à comissão organizadora pela oportunidade, de apresentar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo sobre o Antônio Vieira e, em particular, sobre os condicionamentos materiais da paranética dele, sobretudo dos procedimentos retóricos que fundamentam essa prática. Para essa fala em específico, eu escolhi como tema as relações entre o sermão e a pintura, e por isso eu chamei aqui a minha fala de considerações pictóricas sobre o sermão de Santo Inácio. Mais ou menos o nome que eu resolvi dar a essa apresentação. E o que eu fiz aqui foi, a partir da leitura de tratados sobre cultura, em particular os tratados do Alberto e do Francisco de Holanda, mostrar como Vieira, no Sermão de Santo Inácio, se utiliza de tópicas presentes nesses tratados e procedimentos mesmo desses, que são prescritos por eles, para compor uma imagem de santidade, que é a imagem que ele constrói no seu sermão de Santo Inácio, como encome a Santo Inácio. E é sobre isso que eu vou falar aqui, essa breve, espero que seja breve, comunicação. Então, o denominador comum das práticas de escultura, de pintura, da paranética e de outras artes dessa época é a retórica. Se pensarmos, por exemplo, na Renascença e na Idade Média, perceberemos como seus artífices se encontram imersos em todo um sistema de preceitos que categoriza tanto a experiência artística quanto a social. Veja, nesse sentido, os diálogos contidos em uma obra como O Cortesão, de Baldassare Castiglione, no qual o controle das emoções, a gestualidade, os modos de conversação e outras regras do convívio social são pautadas retoricamente, instituindo aquilo que se chama de dissimulação, que podemos chamar de dissimulação honesta. Por sua vez, no âmbito das artes, há toda uma preocupação em recuperar prescrições de autoridades gregas e latinas, como Aristóteles, Cícero, Horácio e Quintiliano, além do esforço de aprender esses idiomas, sobretudo latim, para neles escrever. Nesse caso, sobretudo latim. Eles escreviam, o Alberti, por exemplo, escreveu o da pintura em italiano, mas depois ele fez uma tradução para o latim.
Cria-se, como nota Michael Baxter, uma espécie de vocabulário técnico, como os desenvolvidos por Lourenço Solari e Bartolomeu Fácio, em que termos do latim são utilizados para categorizar tipos de experiências não contempladas pelas línguas vernáculas. Exatamente por retirar essas expressões de autores como Cícero e Quintiliano, esses grupos se autodenominavam retórica, ou melhor ainda, oratores, não obviamente por serem oradores, mas por pautarem sua arte em preceitos provenientes de manuais que eram escritos por Quintiliano, por Cícero. Mais tarde, a crítica romântica do século XIX, na fabulação de sua história do desenvolvimento do espírito, colocará sobre esses artistas a etiqueta de humanistas, embora esse não fosse o modo deles assim mesmo se nomear. Cuidando especificamente das artes pictóricas, vamos aqui tratar um pouco do, por exemplo, que o Albert escreve em seu Da Pintura, na qual se reconhece um esforço para elevar o status da prática do pintor, pensando a pintura não como uma arte mecânica, mas sim liberal, digna, portanto, de um homem livre, e não mero ofício ou ocupação servil. Busca, nesse sentido, pela primeira vez, como explica Leon Kossoft, constituir a pintura como objeto de doutrinação sistematizadora. E imagina-se o pintor como uma espécie de retor ideal, cultivador de diferentes saberes, portanto um politécnico, oralmente exemplar e desse modo reconhecido em sociedade, detentor de fortuna e fama. Ora, é assim que Quintiliano, no seu Instituto de Oratória, figura um modelo de orador cidadão, o qual, para o orátor do Renascimento, coaduna-se mais com a ideia de uma distinção conferida a quem se dedica ao estudo das humanidades, que é o uso prático da eloquência no fórum ou em assembleia. Tecnicamente, a aproximação entre o orador de Quintiliano e o artífice de Alberti também é pertinente. Embora não exista uma acomodação exata entre as divisões da retórica, a invenção, a exposição, a elocução, a memória e a ação, e as partes da pintura, é possível distinguir semelhanças nos modos de operação, tanto nas atividades do pintor quanto nas atividades do método. Escolhe-se primeiramente um tema ou matéria, que receberá no quadro determinada ordenação coerente com a história que se deseja narrar e que se tem em memória, e por fim, o trabalho receberá o tratamento elocutivo das cores e dos efeitos de luz, estimulando determinadas afecções em quem o contempla. De acordo, em particular, com Alberti, divide-se a arte pictórica em circunscrição, que corresponde ao delineamento das formas básicas que irão compor o desenho, a composição, cuja definição se aproxima tanto da ideia de dispositio, por referir-se à acomodação dos elementos na tela, com o intuito de narrar a história, como na de decoro, no sentido de colocar adequadamente esses elementos, considerando suas proporções e a lógica da situação, certo? E como última parte, a colocação das cores e dos efeitos de luz e sombra, que nós poderíamos, por exemplo, dizer que são semelhantes à ideia de elocução dentro das partes da retórica. Pensando no que o Francisco de Holanda faz, nós percebemos uma pequena diferença na divisão por ele proposta. Ele apresenta como parte da pintura a ideia, que é um conceito que nós podemos aproximar da invenção retórica, a proporção e o decoro. Esses últimos com certa similaridade ao que é proposto por Alberti. Desse modo, conhecendo e empregando de modo adequado e excelente cada uma das partes de seu ofício, os artífices, oradores e poetas, cujas obras denotam certo valor, convertem-se então em modelos. Novamente, aqui não cabem conceitos como os de expressão ou de originalidade, também afeitos à crítica romântica, mas sim os de imitação e de emulação. Não se busca a novidade, e sim a semelhança, na qual também se possa fluir a percepção da diferença, que é o cerne do caráter emulativo, colocado por uma pequena alteração elocutiva, podendo ser essa, por exemplo, a metáfora de um poema, ou uma mudança sutil na iluminação de um Cristo crucificado em um quadro. E aproveitando-se dessa base retórica comum que une as diferentes práticas,
E o Antônio Vieira, em seu Sermão de Santo Inácio, ele tece um homem na qual aproxima as duas artes, aplicando tópicas concernentes ao discurso pictórico, a construção da figura do fundador da Companhia de Jesus. A escolha dessa temática, como veremos a seguir, não é fortuita e demonstra, mais uma vez, a agudeza do tão afamado engenho desse pregador jesuíta. Pertencente ao gênero demonstrativo, o sermão louva Inácio de Loyola, primeiramente relembrando um fato que serviu como ponto de inflexão na vida do santo. Antes de entregar-se à religião, buscava Inácio as glórias do mundo militar, defendendo as armas espanholas em 1520 na guerra de Carlos V contra o rei Francisco II. O Inácio feriu-se brevemente em uma batalha na cidade de Pamplona, tendo por isso a necessidade de retornar à Espanha e repousar na casa de familiares. Nesse momento, entregam a Inácio o livro de agiografias, contendo vidas de santos. Não há um biógrafo do Inácio de Loyola que acredita que esse livro tenha sido legenda áurea, né? Mas isso o Inácio não disse, não tem referência em relação a isso, né? E o Vieira conta, imagina esse trecho, esse momento em que o Inácio recebe e lê as agiografias, e diz o seguinte em seu sermão. Vou citar aqui o sermão do Vieira. Jazia Santo Inácio, não digo bem, jazia Dom Inácio de Loyola, mal ferido de uma bala francesa, no sítio de Pamplona. E picado por valente de ter perdido um castelo, fabricava no pensamento outros castelos maiores, pelas medidas de seu espírito. Já lhe parecia pouca defesa navarra, pouca muralha nos Pirineus e pouca conquista à França. Cansado de lutar com pensamentos tão vastos, pedi um livro de cavalarias para passar o tempo. Mas, ó providência divina, um livro que só se achou era das vidas dos santos. Bem pagou depois Santo Inácio em livros o que deveu a este. Ótimo, lindo. E é utilizando-se desse fato que Vieira apropria-se de uma tópica comum no discurso dos tratados de pintura. Trata-se da famosa anedota contada por Plínio no livro dedicado às artes, de seu História Natural, segundo a qual o pintor Zeux, para retratar a deusa Juno, solicitara a presença de das cinco moças mais formosas da cidade de Crotona, colhendo de cada uma a mais bela parte para a construção de um todo que representasse a beleza. De modo análogo, a santidade de Inácio teria se formado quando este, tendo em mão o dito exemplar da vida dos santos, de todos os santos, tomara de cada um a sua principal virtude. E aqui novamente eu cito o trecho do Vieira. Pois Deus, diante dos olhos a Inácio, estampados naquele livro, os mais famosos e os mais formosos originais da santidade, não de um reino ou de uma idade, senão de todas as idades e de toda a igreja. E copiando Inácio em si mesmo, de uma humildade, de outra penitência, de a temperança, de outra fortaleza, de uma paciência, de outra caridade, e de todos e cada um aquela virtude e graça em que foram mais eminentes, saiu Inácio com o quê? Com o Santo Inácio, com uma imagem da mais heróica virtude, com uma imagem da mais consumada perfeição, com uma imagem da mais prodigiosa santidade, enfim, com o santo, não semelhante e parecido a um só santo, senão semelhante e parecido a todos. Novamente uma maravilha. Podemos notar que o critério para a configuração de um ideal de santidade aqui baseia-se em seleção e imitação. No caso da constituição da beleza de Juno, por Zeux, a eleição se pauta pelo afastamento de partes não conformes à ideia da beleza almejada. No caso das virtudes, pela impossibilidade de discordância entre elas, como contou o próprio Vieira no sermão, quaisquer combinações resultariam em um todo harmônico. Qualquer combinação de virtudes aqui funcionaria, né? Contudo, verifica-se nesse processo de formação de santidade de Inácio a procura por superação, ou em termos históricos, de emulação. A questão nesse problema é o desenvolvimento dado ao conceito predicável etmos similis hominis, retirado do Evangelho de Lucas, que, na tradução da Bíblia de Jerusalém, pertence ao trecho em que se diz:
sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrirem logo que ele vier e bater. Vieira interpreta essa passagem no sentido de que se deve assemelhar-se aos homens que serviram a Deus, principalmente os que foram declarados santos. Essa busca deve seguir um processo de imitação, em particular a de Cristo, afirma o jesuíta em seu sermão. Novamente eu cito. Diz, pois, o Eterno Padre, que quando chamou seu Filho ao mundo, o gerou nos resplendores de todos os santos. Porque Cristo, como ensina a teologia, não foi só a causa meritória de toda graça e santidade, mas também a causa exemplar, o protótipo de todos os santos, enquanto todos foram santos à semelhança de Cristo, imitando nele e nele todas as virtudes e graças com que resplandecia. O Filho de Deus, portanto, é protótipo. Em termos da sistematização empreendida por Holanda, no seu Tratado da Pintura, Cristo é a ideia, podemos entender Cristo como ideia. E aqui eu cito o que Holanda diz. A ideia na pintura é uma imagem que há de ver o entendimento do pintor com olhos interiores, em grandíssimo silêncio e segredo, a qual de imaginar e escolher a mais rara e excelente que sua imaginação e prudência puder alcançar, como um exemplo sonhado ou visto em seu ou em outra parte, o qual há de seguir e querer depois arremedar e mostrar fora com a obra de suas mãos, como tentando imitar o que concebeu e viu dentro de seu entendimento. Relacionada estritamente à ideia de invenção, estou finalizando. Tanto no tratado quanto no sermão de Vieira, comparece mais uma tópica comum nos escritos sobre artes pictóricas, a do Deus Pictor, segundo a qual pode-se entender o universo como uma grande pintura primeiramente formulada por Deus em seu próprio entendimento e posteriormente criada mediante seu logos. O Eterno Pai, como afirma Holanda, é incircunscritível e por isso só se poderia ser representado por meio de formas perfeitas, como o triângulo, equilátero, o quadrado ou o círculo. Suas criações, no entanto, permaneceriam como ideias a serem contempladas pelo intelecto, que as formariam em seu pensamento primeiramente como desenho interno, para depois concretizá-las em obra visível. Há nessa doutrina resquícios de certo neoplatonismo, bastante difundido entre autores do período, como Lomaço, Armenini e Euskara, de certo modo também empenhados na elevação do status do pintor, agora não mais necessariamente relacionado a um ofício que é puramente manual, mas sim a condição de um poeta ou orador, na medida que seu trabalho provém do intelecto e não apenas da matéria. O reconhecimento desse novo estatuto, bem mais elevado, para a condição do artífice, possibilita a comparação formulada por Vieira. Inácio é um santo pintor que se pinta. A contemplação das virtudes advindas da leitura das agiografias e a seleção da mais eminente em cada um, no nível da invenção, produz uma obra, ou um etos santo, que supera ou emula todos os demais. Mas, nesse aspecto, há uma importante distinção de caráter teológico em relação a duas noções presentes, se compararmos isso que o Vieira faz com o que está presente nos tratados e manuais de artes pictóricas escritos por Holanda, que estão relacionados à ideia de proporção e de decoro. De acordo com o tratadista português, a proporção é a principal coluna a sustentar a construção do desenho, por ligar-se à questão das simetrias e dos tamanhos. Esse ajuste, baseado principalmente no estudo dos tamanhos de membros do corpo humano, segue uma lógica do decoro, segundo o qual a pintura deverá ser tirada pelo natural, ou seja, respeitando as medidas engendradas no início dos tempos pelo intelecto de Deus Criador. Contudo, essas proporções não funcionam da mesma forma no que tange às virtudes e ao conceito de emulação entre as pessoas divinas. Como afirma Vieira, em seu sermão, não existe uma noção de superioridade entre os santos, uma vez que a igualdade almejada, quando se deseja imitar um, encontra-se na aplicação da diferença, que, em vez de tornar o imitador superior, iguala. A igualdade ocorre por conta da noção de autoridade e de precedência. Por exemplo, Cristo é a imitação de seu Pai, porém dele se diz que ele quê? Por quê? Como se tornou verbo encarnado, assumiu a forma humana e morreu na cruz servindo os pecados humanos.
Mas essa diferença entre a primeira e a segunda pessoa não torna uma superior à outra, mas sim igualas. Cristo não pode ser superior ao Pai, porque este o precede com autoridade, ao contrário do que pode acontecer no âmbito das artes. Toda essa explicação teológica dada pelos jesuítas nesse texto pode nos soar como um mero blá-blá-blá metafísico para o nosso entendimento iluminista positivista. No entanto, para um sacerdote imbuído pelas doutrinas dos doutores e padres da Igreja, tudo isso é ciência. E a agudeza de Vieira, em particular nesse sermão, encontra-se em selecionar tópicas extremamente pertinentes ao contexto de uma devote moderna na qual Inácio se insere, em acentuar a importância da figura desse santo e de seus escritos na constituição de um novo ideal de igreja instituído após o Concílio de Trento. O fundador, aqui eu já estou terminando, o fundador da Companhia de Jesus é produto de uma noção de santidade advinda de profundas transformações sofridas pela Europa ocidental entre os séculos XII e XIII, com o crescente processo de urbanização e desenvolvimento do comércio, que, de certo modo, ocasionou novas necessidades às ordens religiosas. A figura de um monge enclausurado, imerso em suas meditações, foi aos poucos preterida pela de um religioso que passa a viver entre as gentes leigas, ressaltando a humildade, a austeridade e o sofrimento, à maneira de um Cristo mais humanizado, comumente idealizado em livros como Imitação de Cristo, do monge Tomás de Kempis. Resquícios dessa mentalidade bastante associada, por exemplo, a São Francisco de Assis, né? E podem ser encontradas prescrições muito parecidas com elas nos exercícios espirituais escritos por Loyola, logo após a decisão de abraçar a religião católica, em que o exercitante é convidado a vivenciar mentalmente os passos de Cristo, de seu nascimento à subida aos céus após a ressurreição. Esse processo meditativo tem como principal mecanismo a utilização de imagens mentais muito parecidas, afins, às iconografias preceptuadas por autores como o italiano Giovanni Lomasso e também as doutrinações contidas em tratados sobre memória artificial bastante em voga nesse momento, né, entre os pregadores como Vieira. Mas ainda, essa valorização da criação de imagens presente no texto de Santo Inácio coaduna-se, como salienta Baldater, com uma política de valorização da visualidade discursiva, principalmente entre os oradores católicos após as determinações do Concílio Tridentino, que, passando a empregar procedimentos retóricos na criação de verdadeiros quadros verbais, aproximam o sermão de outras artes, como a pintura e a escultura. Eu poderia prosseguir a minha fala com outros exemplos, mas, infelizmente, eu preciso terminar aqui. Eu vou terminar. Espero que tenha contribuído e que tenha sido muito legal para todos nós. Obrigada, Marcos. O Marcos acabou retirando aqui uma parte do texto para não passar muito da hora. Vejo, então, em nome de todos, agradeço o meu cuidado aí com os colegas. E nós temos, eu acho que ainda uns 10 minutinhos para uma discussão aqui, né, para a gente conversar. Na verdade, as duas apresentações, elas se conjugam, né, mostrando uma, né, no gênero histórico, pensando os discursos como gêneros, né, enquanto gêneros, enquanto feituras e construções. Todos dois evidenciam que, seja no gênero histórico, seja no gênero parimétrico, seja nos sermões, né, dos séculos XVI e XVII, e eu acho que foi aqui o ponto de interseção, né, principal das duas falas, há uma ligação do discurso, da prosa, no caso, com a pintura, né, que ultrapassa muito aquele dístico do ut pictura poesis, né? Na verdade, assim, os discursos se encontram nesse 17 como um lugar de moção, de mover, né? Tirar uma pessoa de um lado para o outro, né? Mover, comover,
né, a audiência, e para isso procura evidenciar, procura mostrar as coisas de um modo construtivo, como na pintura, né, de tamanha vivacidade que seja capaz, então, dessa ação sobre o outro. Né. É muito interessante aqui que todos dois colocaram questões relativas ao gênero vidas, né, e a vida, o Santo Inácio lendo vidas, formando um espelho, uma construção, um espelho no qual pudesse se pensar como um santo, e da mesma maneira o Alexandre aqui apresentando a história como uma mestre da vida, como um espelho, né, para os vindouros e para os presentes. Enfim, né, agradeço a ambos e gostaria então de ouvir algum de vocês, né, colocar alguma questão para os colegas. Enfim. Sim. Na verdade, a minha pergunta não é para nenhum dos dois. Vocês conseguem ouvir? Sim. A pergunta não é para nenhum dos dois em específico, mas para os dois mesmo. Você trabalha com 16, você com 17, eu estou começando agora a trabalhar com 18. E uma preocupação que eu tenho, normalmente quando a gente vai mexer com retórica, quase todas são latinas ou estão muito ligadas ali àquele mundo latino. E eu fico pensando em que medida o filtro do cristianismo altera de alguma forma essa estrutura latina. Se tem algum tipo de alteração, além dos lugares comuns, que acaba criando, Cristo vira um lugar comum em algumas questões, você tem outros padrões morais mesmo, em alguns níveis. Eu queria saber se vocês chegaram a ver algum tipo de alteração em estrutura mais profunda da retórica, ou se não, se é um filtro muito mais aparente do que real mesmo. Professora também, se quiser. Eu não sei se ficou claro que eu perguntei. Mais ou menos. Posso começar a falar? Bem, Carlos, você falou um filtro específico em termos de retórica. Uma coisa que na minha pesquisa, pelo menos com os textos com os quais a gente está, existe uma preocupação maior, principalmente nas retóricas eclesiásticas, eu penso no Granada e eu penso também no Baladas, principalmente com a arte, que havia aos poucos meio que desaparecendo dos manuais, não tem a mesma importância que tinham, por exemplo, um Cícero, um relatório do Cícero, né, Brutus. Eu percebi essa valorização, por exemplo, da arte, que tem a ver também com a questão da imagética, da visualidade na hora da execução do discurso. Esse, por exemplo, é um ponto que eu percebo. Né? Não sei se... Você fala alguma coisa? No caso do Gandalf, como para mim a autoridade em questão é o Plínio, né, eu percebo que ele procura se utilizar de alguns lugares comuns que o Plínio já se utilizava, mas por conta da invenção ele vai fazer de outra maneira. E as retóricas que eu noto que possivelmente apareçam ali, para mim basicamente é quintiliano. É lógico que quando ele vai instituir a história como mestre da vida, aí tem Cícero, né? Então é muito difuso, né? Então eu não posso dizer assim, olha, no Gandalf a gente tem quintiliano estabelecido. Até mesmo porque eu fui perceber isso um pouquinho antes da qualificação que nós conversamos lá, aparece muito nos textos do século XVI, os cronistas, João de Barros, Damião de Góes, uma série, a ideia de estilo histórico, né? E não o gênero histórico. Então, eu suponho que a gente não possa estabelecer categorias muito fixas em relação à erupção, em relação ao uso dos lugares comuns e por aí vai. É assim que eu tenho percebido, pelo menos no texto do Gandalf. Não posso falar assim, olha, o grande modelo é esse e ele se arrasta nesse grande modelo. Eu tenho a impressão que os modelos eles vão se apresentando e a grande dificuldade talvez seja essa, de falar assim, olha, aqui é isso, aqui é aquilo, aqui é aquilo, mas qual é o sentido disso? Né? Quer dizer, mas percebo que a gente tem uma variante muito difusa desses modelos dentro do mesmo texto, no caso do Gandalf. Só para terminar aqui,
Se eu bem entendi, Caio, a sua questão, quando você te pergunta como a gente tem um Cristo como um lugar comum, né, nessa retórica, eu gostei da sua formulação. Eu só gostaria de lembrar que os estudos de humanidades, que abrangem a história, a poesia, a ética, né, não é uma, digamos assim, exclusividade do mundo católico, ibérico. Embora a gente tenha um desenvolvimento tremendo disso, né, com o Concílio de Trento, como o Marco que falou, e a gente sabe, desde pelo menos 14, 15, 16, sei lá, desde quando, né, a presença da retórica e as retóricas, porque não é uma só, né, as retóricas elas vão se acomodando e absorvendo, né, diversos conteúdos. Né? Então, de fato, você tem Cristo como um lugar comum, né, da retórica pós-tridentina aqui no mundo ibérico, mas você tem também a retórica protestante, você tem a judaica, você tem em vários outros, né, digamos assim, circunscrições aqui, essa acomodação, né, à retórica. Né? Mas, enfim, acho que essa é uma questão aí mais particular para a gente conversar mais tarde. Da minha parte, eu agradeço, acho que para não avançar na mesa seguinte, a gente pode encerrar por aqui, né? E agradecer a presença de todos os colegas.